Olá a todos, regressamos depois do nosso interregno por causa das eleições na Ordem dos Advogados. Hoje vamos falar sobre uma matéria que tem merecido muito pouca atenção, quer mediática, quer em geral, que é a questão dos metadados e o que é que realmente aconteceu que deveria merecer a nossa atenção. Temos connosco o subintendente Bruno Pereira, que é licenciado em Ciências Políticas e Segurança Interna pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, tem mestrado científico, pós-graduações, basicamente é uma pessoa com grande relevância na área, que tem também aqui o curso de análise da Europol, que eu destaco porque me parece que é muito importante, curso de investigação criminal, curso intensivo de contra-terrorismo. Bem, apesar de jovem, tem aqui um currículo fantástico. Vou só passar aqui às funções que desempenhou na PSP. Atualmente é subintendente da PSP, comandante de diversas esquadras e esquadrões do Comando Metropolitano de Lisboa, adjunto do comandante da Divisão Policial de Loures e chefe da área operacional da Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, etc, etc, etc. Temos connosco também o professor Duarte Rodrigues Nunes, doutor em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, professor associado da Universidade Europeia e da Luzia de Angola, colabora regularmente com a Faculdade de Direito de Lisboa, Universidade Autónoma, Centro de Estudos Judiciários em cursos de mestrado, pós-graduações, preparação para o curso de acesso ao Centro de Estudos Judiciários e à Polícia Judiciária, formação contínua de magistrados, etc, etc, etc. Juiz de Direito, estando atualmente em situação de licença sem retribuição, investigador do Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais e do Centro de Investigação Jurídica do Ciberespaço, jurisconsulto. Eu diria que tem diversa publicação na área de processo penal, processo civil. Essencialmente temos aqui duas pessoas que de facto têm currículos que valem por si e que muito nos irão explicar sobre a questão dos metadados. Eu começo pelo Sr. Professor. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui, tal como ao Sr. Subintendente Bruno, por ter vindo aqui. É um gosto receber-vos. Eu começo por lhe perguntar o que é que se passa com os metadados. Antes de mais, bom dia. Agradeço o simpático convite, que tive toda a honra e a responsabilidade de aceitar. A questão dos metadados, vejamos, eu entrei para a magistratura em 2003, para o Centro de Estudos Judiciários, portanto, foi nessa altura que estavam a dar os primeiros passos, a questão da obtenção dos dados de tráfego, os dados de localização. O que são os metadados? Os metadados, para começar, é uma designação que não é muito correta, mas eu utilizo porque foi essa que se vulgarizou, porque ao fim e ao cabo, metadados são dados relativos a dados. Portanto, estamos a falar, por exemplo, quando clicamos com o botão direito do rato em cima de um ficheiro informático, não é? Que diz lá o tamanho, a data da criação, da última alteração, etc, etc. As propriedades, isso ao fim e ao cabo são metadados. Ou seja, por exemplo, quando eu clico no Word ou coisa que o valha, os metadados são as propriedades do documento, exatamente, exatamente. Ou seja, são dados relativos a dados. Não é aqui verdadeiramente o que está em causa. Aqui o que está em causa são dados de tráfego, portanto, são os dados relativos ao estabelecimento de uma chamada. Estamos a falar da hora da chamada, da duração da chamada, que número ligou, para que número ligou. Também no caso do informático, os sites que tenham sido visitados. Depois temos os dados de localização celular que têm a ver com a localização do equipamento, seja de um computador, seja de um telemóvel, seja de um smartphone, seja de um computador portátil. A questão dos dados de base, no fundo, são os dados necessários à celebração de um contrato que estão relacionados com um contrato. Ou seja, alguns são nossos, por exemplo, o nosso nome, a nossa morada, o nosso número de identificação fiscal, etc. Outros são dos atribuídos pelo operador, como seja o endereço, o IP, o número de telefone, etc. Portanto, são elementos relativos ao estabelecimento. Chama a atenção que no âmbito dos chamados, ainda que não muito propriamente metadados, não cabem os dados de conteúdo das comunicações.
Portanto, o conteúdo de um e-mail, o conteúdo de uma SMS, o conteúdo de uma mensagem instantânea, o conteúdo de uma comunicação telefónica, seja pelos meios tradicionais, seja o telefónico aqui entre aspas por VoIP, portanto Voice over Internet Protocol, portanto as chamadas telefónicas que nós fazemos pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Skype, etc. O que é então que aqui se passou? Passou-se, de facto, como eu estava a dizer, ali 2003, 2004, começou, de facto, a disseminar-se o recurso a estes dados que hoje em dia se chamam os metadados. Mas aqui o que acontece, e é isso que lhes passa a dar maior acuidade, são dois factos. Os atentados de Madrid, de 11 de março de 2004, os atentados de Londres, de 7 de julho de 2005, em que se percebeu que estes metadados eram extremamente importantes, porque foi graças a isso, ao que hoje se chama metadados, ou seja, sobretudo dados de tráfego e dados de localização celular, que se permitiu identificar e localizar quem eram os terroristas. Num dos casos, não me lembro se foi em Madrid, se foi em Londres, até se fizeram explodir e acabaram por morrer todos. Ou quase todos. E essa localização, no fundo, foi através do telemóvel. Foi através é o que estamos a falar. Do telemóvel. Exatamente. E percebeu-se, uma vez que a ameaça terrorista é... Diga-me só uma coisa, já agora, só para todos ficarem esclarecidos. Isso passa-se porquê? Porque se faz a localização através das antenas. Exato. É isso, não é? Exatamente. As antenas, percebe-se a localização e depois vai-se ver também as chamadas foram efetuadas e para onde, etc. Claro que todos os dados não foram divulgados a totalidade, não foi dito, estará no respectivo processo, mas mediaticamente não se sabe exatamente tudo aquilo que foi feito. Provavelmente até por uma questão de segurança interna, de reserva para futuras investigações. O que é que aconteceu? Aconteceu que a União Europeia, no calor porque obviamente ninguém pode ficar indiferente a acontecimentos daquela natureza, e porque a ameaça terrorista é global, decidiu que era importante haver uma aproximação de legislações a nível da conservação dos ditos metadados e adotou a Diretiva 2006/24/CE, que é precisamente a diretiva que, uma vez transposta para a nossa ordem jurídica, deu origem à Lei 32 de 2008. Cumpre referir que antes já desta diretiva, já em 2002, havia a Diretiva 2002/58/CE, que é aquela que, uma vez transposta para a nossa ordem jurídica, deu origem à Lei 41 de 2004, que também já previa a possibilidade de conservação de dados, de metadados, obviamente que na Lei 41 de 2004, para efeitos da faturação. A Lei 32 de 2008 é aprovada, portanto, vigora tranquilamente na nossa ordem jurídica, até que, em 2014, ocorre um facto que é o Acórdão Digital Rights Ireland, em que o Tribunal de Justiça da União Europeia, no âmbito de um reenvio prejudicial, em vez de se limitar a pronunciar sobre se o direito irlandês e também o direito austríaco eram ou não conformes ao direito da União Europeia, decidiu, pura e simplesmente, declarar inválida a diretiva por violação do direito à privacidade e do direito à autodeterminação informacional e também por via do princípio da proporcionalidade. E passou a discutir-se em Portugal... Já agora, só para nós percebermos... O que é que está em causa relativamente à violação dos dados pessoais? O que é que foi, no fundo, o fundamento dessa decisão? Porque é importante explicarmos às pessoas, porque, de facto, nós temos, de um lado, o interesse da investigação criminal, que já vou aqui falar com o nosso representante policial, mas temos também as pessoas e os direitos das pessoas. E aqui tem que haver uma ponderação, saber qual é que é o interesse que deve ser prevalecente. Numa altura, claro, após atentados, tudo é mais ou menos permitido e há um alargamento e uma compressão dos direitos, que também é normal, mas o Tribunal, quando toma essa decisão, como já está um bocadinho afastado dos atentados que foram naturalmente muito noticiados e que infelizmente tiveram as consequências que tiveram, já tem uma posição objetivada. Mas o que é que leva o Tribunal a ter essa decisão quando, de facto... Eu, se for ao cidadão na rua, eu acho que o cidadão vai preferir que lhe vejam ou que saibam onde é que ele está
do que estar a correr o risco de ter um atentado à porta. É isto. Exato. Mas já agora, o que é que o Tribunal disse para justificar essa decisão? Vamos lá ver, o acórdão do Digital Rights é cerca de 10 anos depois dos atentados de Madrid e 9 anos depois dos atentados de Londres. Além disso, este acordo também tem uma outra questão que coincide mais ou menos com o caso Snowden, com a questão da divulgação de todo aquele sistema de controle dos Estados Unidos, etc. O Tribunal o que veio dizer é que, portanto, havia uma restrição intensa de direitos fundamentais, portanto, destes dois que eu referi, que não contendia, apesar de tudo, com o conteúdo essencial, com o núcleo central desses direitos fundamentais, mas que ainda assim a diretiva não continha as salvaguardas necessárias, designadamente a questão do acesso aos dados, das pessoas poderem ou não contestar esse acesso aos dados, a questão dos dados serem ou não guardados, tinham que ser guardados em território da União Europeia e a diretiva não previa isso. Quando fala da questão de sopesar os interesses contrapostos, pois o Tribunal não sopesou. E esse é que é o grande problema, não? O Tribunal não sopesou, o Tribunal apenas apreciou a questão da restrição destes direitos fundamentais. O Tribunal de Justiça não levou em conta que existem outros direitos fundamentais extremamente relevantes, como, por exemplo, o direito à vida, o direito à integridade física, à propriedade, à liberdade e à segurança, a uma boa administração da justiça, o direito a não ser sujeito à escravidão ou a tráfico de seres humanos. Portanto, isso não foi, pura e simplesmente, Professora, ponderado. antes de avançarmos para a explicação da situação atual, acho que era importante aproveitar aqui a visão prática do Bruno, do subintendente Bruno, peço desculpa, para nos explicar, do ponto de vista da polícia, qual era a relevância destes dados. Antes de irmos para o problema que temos hoje, certo. Qual era a relevância na investigação policial? Porque, de facto, é importante que as pessoas percebam o que é que está aqui em causa. Não estamos a falar só de intrusão na vida das pessoas, mas estamos a falar da proteção também da vida das pessoas. É isto que está em causa. Bem, é isso que está em causa sempre em qualquer investigação criminal que seja feita, exatamente porque ela é desencadeada tendo em vista a proteção, ou porque já houve uma violação do direito fundamental, ou porque fizemos proteger um direito fundamental que está a ser, de uma maneira ou de outra, percoluído, ou está a ser invadido por via de um comportamento criminoso. Bem, os metadados, e antes de mais permita-me-lhe agradecer este convite, que muito me honra. Os metadados não são, e também diria isto de forma lapidar, não são utilizados, pelo menos este tipo de metadados ligados às comunicações, não são utilizados em todo tipo de investigações. Normalmente eles são utilizados de acordo com a tipologia de investigação que temos pela frente e, efetivamente, se tivermos necessidade de ter, por exemplo, ter acesso a esse tipo de dados. Em que caso é que vocês, antes desta situação que temos agora... Eu poderia-lhe dar vários exemplos. 3 ou 4 assim mais graves. Já utilizei, e é comum que se utilize, até sobretudo quando utilizamos determinado tipo de meios ocultos de investigação, como, por exemplo, as inserções nas comunicações, do artigo 187 e seguintes, que contempla um vasto regime, não só ligado às escutas telefónicas do curso, portanto, aquilo que é a audição de conteúdos, ver o que é que as pessoas estão a dizer uma à outra, mas também permite o acesso, em paralelo, aos dados afins da comunicação. Os dados de tráfego, portanto, quem é que liga para quem e quanto tempo é que essa pessoa liga, fala com essa pessoa, e ao mesmo tempo dados sobre a área de localização celular da pessoa. Não nos dá a localização, porque uma coisa é localizar, outra coisa é situar. Já lá vou, porque a questão técnica, sobretudo no mundo do direito, é importante que não se façam, e é isto que eu acho que o direito muitas vezes falha, e eu também sendo um homem do direito, acho indiscutivelmente que os legisladores muitas vezes andam a dormir, e andam a dormir porque não conhecem o que é que estão a falar. Para que, efetivamente, eu possa fazer o tal suposamento e o tal juízo de proporcionalidade entre o grau de intrusividade e o grau de proteção que ela deve ter, entre eu não posso ter um acesso desmesurado, descontrolado, sem critérios que violam exatamente as legítimas expectativas por parte do cidadão que se vê os seus direitos comprimidos, eu tenho que perceber em que termos é que o acesso ou a violação tem que estar previsto. Certo. Por isso é que se fala em tipicidade, em legalidade, em proporcionalidade. E aqui misturam-se várias ordens de proteção de dados e de dados afins. São os tais dados originados dos dados. Mas, voltando aqui um bocadinho atrás, é para explicar.
investigações de tráfico de estupefacientes ou até, sobretudo, crimes ligados à área do património, roubos com arma de fogo, roubos violentos, roubos praticados geralmente por grupos que praticam crimes em padrão, em série, com reincidência. Muitas vezes nós começamos a investigação sem ter qualquer pista, sem ter um ponto de partida. E é muitas vezes os metadados que nos permitem chegar à ponta do novelo, a ponta essencial, porque a investigação penal assenta sobretudo no detalhe. E é o detalhe que muitas vezes é decisivo para nós conseguirmos perceber quem é que anda a praticar os crimes. Certo. E às vezes, sem efetivamente, e os metadados são importantíssimos para este efeito, para não falar, obviamente, de crimes de outra ordem, de natureza transnacional, ou de terrorismo, ou de criminalidade ultra-organizada, que vá para além das fronteiras, que vá para além do físico, do mundo físico. Portanto, como é que nós podemos, esta decisão até surge um bocadinho em contraciclo àquilo que foi a estabilização ou a regimentação de mecanismos de apoio ao sistema de justiça, ao sistema de investigação criminal pela Europa fora, que saiu até um bocadinho a interação do que se passou nos Estados Unidos, em que aí até foram um bocadinho mais longe com a criação daquilo que chamou US Patriot Act, basicamente era quase um cheque em branco, aqui sim questionavelmente do ponto de vista dos tais freios ou de contrapesos, altamente questionável, porque se permitia um acesso total, panóptico, ultra, a todo o tipo de dados, a toda a hora, sobre toda a gente. E obviamente não é este Big Brother que nós queremos efetivamente um acesso que faça sentido, mas não ao mesmo tempo não seguir um caminho em contracorrente que castre completamente a possibilidade dos agentes da justiça poderem utilizar ou ter acesso ao mínimo de dados para poder levar ou pelo menos conseguir obter sucesso nas suas investigações. Ainda para mais, e o doutor ainda não tinha tocado provavelmente nesse assunto, quando se mantém, castra-se efetivamente este acesso e cria-se um regime ainda mais garantido do que as próprias escutas telefónicas, quase. Portanto, quase como se fosse mais grave eu aceder aos dados que o doutor João faz com as pessoas com quem fala e lembrar, fazendo um parênteses, muitas vezes nem se sabe com quem é que está a falar. Porquê? Porque há um mercado aberto, livre, de registro. Eu posso comprar um cartão e não ter que registrar o meu cartão. Portanto, eu não tenho que associar a minha identidade ao cartão. E, portanto, no limite, o que é que eu poderia saber? Saberia que o Dr. João Maçã estaria a ligar para um determinado número e que falou com esse número determinado X minutos. Não fazia a minha ideia com quem provavelmente falou. O que é que estiver a não falar, certamente não sei. Enquanto, por outro lado, temos acessos permitidos, autorizados no sistema legal, que nos dão eco de maior o desenho de privacidade, ou pelo menos desenho de intimidade da pessoa, como, por exemplo, os dados bancários. Quem é que é a autoridade que tem competência para os derrogar? O Ministério Público. Nem tem que ir ao juiz. Acessos a dados fiscais. Aquela entidade que nós gostamos tanto de ouvir quando recebemos cartas dela, que é a autoridade tributária. Pedimos acesso total. Não existe, nem é sequer reserva de foro. A polícia cede esses dados. Dados da Via Verde. Dados relacionados com hospitais, EDP, contratos. Portanto, dados de base. Quem é que tem um contrato naquela casa? Que contrato é que tem? Que tipo de contrato é que tem? Bem, e para isto não há qualquer tipo de limitação. E, ao mesmo tempo, o legislador manteve a conservação de dados para efeitos de cumprimento ou de garantia contratual, na Lei 41 de 2004, se não me estou equivocado, permitindo aos operadores económicos guardar dados, os tais dados afins, os tais metadados, para que possam, querendo, não há obrigatoriedade, de poder assegurar a garantia e o cumprimento do contrato. Portanto, para efeitos de cumprimento contratual, o legislador não achou que havia aqui um problema e não teve que colocar um travão. Para efeitos de utilização desses mesmos metadados, para fins de investigação criminal, e noto, investigação criminal de crimes graves, que estão previstos no catálogo da Lei 32 de 2008, que até é um catálogo ainda mais restrito de páginas do que as escutas telefónicas. Permitem, por exemplo, fazer escutas por um crime de difamação, ou de injúria, ou de contrabando, que é... Injúria só, difamação. Injúria, aliás. Obrigado pela correção. Ou até contrabando, que muitas vezes sabemos se é crime a montante. Portanto, veja bem a assimetria e as medidas completamente descalibradas que o nosso legislador, que foi completamente acéfalo, pretendeu seguir, seguindo o Tribunal de Justiça da União Europeia. Portanto, só viu aqui uma via e não viu uma via de equilíbrio, uma via de proporcionalidade, e isto, industrialmente, tem um impacto muito grande na forma como nós
pretendemos atingir o sucesso e conseguimos ter sucesso nas investigações. Então, Sr. Subintendente, agora vamos então ver o que é que temos hoje, então. O que é que temos hoje? Como disse, a Lei 32 de 2008 vigorou tranquilamente até 2014 e posteriormente, mas a partir de 2014, com o Acórdão Digital Rights, passa a discutir-se em Portugal se era ou não admissível a conservação e o acesso aos dados conservados, precisamente porque a diretiva que estava na base da Lei 32 de 2008 tinha sido anulada, tinha sido declarada inválida. Por outro lado, e isto é um pouco insólito, a CNPD, portanto, Comissão Nacional de Proteção de Dados, que tinha, no abrigo da Lei 32 de 2008, poderes e deveres de fiscalização do cumprimento das exigências da lei, autodispensou-se, disse, não, o Tribunal de Justiça da União Europeia já declarou a diretiva que estava na base desta lei inválida, portanto, isto não é possível, nós não temos nada a ver com isto. Há depois a terceira consequência, que essa é a mais relevante, que é o Acórdão 262/2022 do Tribunal Constitucional, que se colou literalmente ao Acórdão Digital Rights. E o que é que fez o Tribunal Constitucional? Transmitiu os argumentos do Tribunal de Justiça da União Europeia para a Constituição da República Portuguesa. Portanto, em vez de invocar os artigos da Carta dos Direitos Fundamentais, invocou os correspondentes direitos fundamentais previstos na lei portuguesa, embora mais um que foi o direito ao acesso à justiça. Dizia que, ao partir do momento que as pessoas não têm conhecimento de que os seus metadados, entre aspas, foram utilizados, portanto, isso é uma violação do artigo 20 da Constituição. Isto levanta três ordens de problemas, ou três problemas, ou um problema com três vertentes, como queiramos chamar. Que é o quê? Em primeiro lugar, o problema relativo à obtenção e à utilização dos ditos metadados em processos pendentes. Portanto, a utilização ab início, portanto, a obtenção deles no âmbito da investigação. Depois, um segundo problema, que é a utilização dos metadados já obtidos no âmbito da investigação, a sua valoração na sentença. E um terceiro problema, que esse é o mais grave, porque eu fui a primeira pessoa que publicou um artigo sobre esta questão, extremamente crítico do Tribunal Constitucional, que é a questão dos processos já julgados e transitados em julgado. Porque, vamos lá ver, um dos fundamentos do recurso de revisão é precisamente a utilização de provas consideradas ilícitas. E lá está, a questão, muitas vezes, o início da investigação criminal começa com os metadados, perceber quem é que estava aqui na hora em que o crime ocorreu. Se não estou em erro, até aquele famoso, tristemente famoso processo de homicídio do triatleta, começou por aí. Ou seja, se fôssemos anular essas provas e depois as provas que foram obtidas por essa via, uma decisão transitada em julgado, por cima de um crime gravíssimo, em que toda a gente, os arguidos, puderam usar de todas as garantias, puderam ser interpostos todos os recursos, etc. Ou se não interpuseram foi porque não quiseram, mas foi até ao Supremo Tribunal de Justiça. Onde é que vai a segurança jurídica, a credibilidade da justiça, etc. E isso, de facto, causam-me preocupação. Só até, tendo em conta aquela nossa conversa inicial, eu só me espanta pela relevância, pela extrema gravidade desta questão, que em termos de academia, não quero chamar a mim o louros de coisíssima nenhuma, mas esta matéria, pouco ou nenhuma atenção tem merecido. Eu escrevi vários artigos, ainda agora irá sair mais um. Eu tenho acompanhado a evolução desta problemática. Há depois um artigo do Dr. Rui Cardoso na revista do Ministério Público, que eu publiquei no número seguinte, ou 2 números após, ele também publicou. Mas fora isso, tirando depois algumas poucas intervenções mediáticas, seja na televisão, logo no calor do acórdão, quer depois na votação. depois,
Na imprensa escrita, pouco ou nada se mereceu. E até na imprensa escrita, há uma coisa que me causou estranheza. Porque passou-se a ideia que havia uma espécie, peço desculpa pela palavra, vou usar uma espécie de rega-bof com os metadados. Portanto, aqui os metadados eram conservados e toda a gente lá ia ver o que queria. Bom, se calhar eu sou polícia, hoje não tenho nada a fazer. Bem, deixa-me cá passar o tempo, deixa-me cá ir ver aqui uns metadados que estejam lá. E isso não era verdade, porque os metadados eram apenas conservados, ninguém mexia neles, eram guardados e encriptados num ficheiro autónomo, nem sequer podia ser no mesmo ficheiro que os operadores utilizam para guardar para efeitos da faturação. Só podiam ser acedidos por funcionários do operador que estivessem devidamente identificados junto à CNPD, caso contrário era responsabilidade criminal. E depois só podia haver o acesso mediante uma autorização judicial e relativamente não era a todos e quaisquer metadados, era a metadados de alguém que fosse arguido, suspeito, intermediário, portanto alguém que houvesse fundados indícios de que mantinha contactos com o arguido ou com o suspeito, ou a vítima mediante consentimento. Portanto, não havia nada desta ideia do rega-bof, do cabaré da coxa, que toda a gente lá ia espiolhar os metadados. Quer dizer, isso não é verdade. Eu não sei porque isso aconteceu. Mas porquê é que acha que isso não foi considerado pelo Tribunal Constitucional, nem o interesse, no fundo, do que já foi julgado? Porquê é que acha que não houve uma restrição dos efeitos? O Tribunal Constitucional acabou por não se pronunciar relativamente aos processos já transitados em julgado. E é precisamente esse o argumento que o Supremo Tribunal de Justiça usa, no sentido de ter negado até agora todos os recursos de revisão. Na altura que eu escrevi este primeiro artigo da revista do Ministério Público, logo ali, um ou 2 meses depois do acórdão, eu não tinha essa situação e o risco em abstrato existia, não é? Depois acabou por não se concretizar. O Tribunal Constitucional, não sei, quer dizer, o Tribunal Constitucional quis colar à jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia. Não foi só o Tribunal Constitucional português que fez isso. Até porque, não quero estar a corrigir nada, mas aqui a culpa nem sequer é do legislador. Portanto, o legislador que autoriza a conservação dos dados para efeitos da faturação é o mesmo legislador que também autorizou a recolha a conservação dos dados para efeitos de investigação criminal da Lei 32 de 2008. O problema é o Tribunal Constitucional, que inclusivamente no Acórdão 800 de 2023, porque depois a história continua, vem dizer não, que não há problema nenhum com a conservação dos dados para efeitos de faturação. A lei até prevê. Então, vamos lá ver. Então, o que é mais importante? É precisamente o que disse o Dr. Bruno Pereira, que é... Então, mas o que é mais importante? É a faturação ou é a prevenção e a repressão criminal? Porque, obviamente, é uma proteção de direitos fundamentais. Porquê? Porque os bens jurídicos protegidos pelas incriminações são concretizações de direitos fundamentais. Portanto, quando alguém viola um bem jurídico ou penal, está a violar também o correspondente direito fundamental. E aqui o que se pretende não é punir pelo que fez, é evitar que voltem a haver novos crimes por parte daquela pessoa, por parte de outros potenciais agentes de crimes. Portanto, com isso estamos a proteger os direitos fundamentais. Portanto, a investigação criminal, porque depois não se pode punir ninguém pela prática de um crime sem haver uma investigação e serem recolhidas provas. Sim. A partir daí, a investigação criminal, por incrível que possa parecer, é um meio de proteção de direitos fundamentais, até porque a investigação criminal também tem regras que também se visam... Porquê é que acha que o Tribunal não considerou? Bom, não consigo perceber, não sei se foi uma decisão politicamente correta, mas há uma coisa que, curiosamente, é bom chamar a atenção. Portanto, o Acórdão de 2022 tem um voto vencido, de um dos conselheiros que votou de vencido, que depois, em 2023, já não está no Tribunal Constitucional. Exatamente. No Acórdão de 2023 há 3 votos de vencido. Um do professor João Loureiro, que não estava no Tribunal Constitucional em 2022, e 2 de 2 juízas que em 2022 tinham votado favoravelmente o Acórdão.
Mudaram de opinião, isso é louvável. Mudaram de opinião. Portanto, a pergunta que me faz, sinceramente, eu não quero ser desagradável, mas eu acho que há uma grande preocupação em ser politicamente correto e colar-se ao Tribunal de Justiça da União Europeia, até porque todos os outros países, a maior parte dos outros Estados-membros fizeram o mesmo. Na Alemanha foi a mesma coisa, também foram feitas várias tentativas e hoje em dia a única coisa que está prevista na lei que pode ser guardado são os dados de base, seja os dados de identificação civil, seja os dados relativos ao IP. E não deixa de ser curioso, permita-me interromper, que é, à data de hoje, o país que mais ataques terroristas teve em 2024, na Europa. Alemanha. Há aqui um contrassenso, não é? Parece um certo contrassenso. Qual é essa explicação que dá, Sr. Intendente? Não dá só por sermos aparentemente bons alunos e por não queremos, basicamente, contestar de forma soberana aquilo que aparentemente foi uma decisão escabrosa por parte do Tribunal de Justiça da União Europeia relativamente a esta matéria. Ou pelo menos não querer olhar para ele de forma minimamente equilibrada e sã, porque não posso ver ou vislumbrar outra razão que não essa. Ainda mais quando, indiscutivelmente, misturam-se planos de compreensão sobre o que é que estamos a tratar. Dou o exemplo, para que lá em casa se perceba quando ouvirem. Pergunto-lhe qual é a diferença entre os dados afins à comunicação, portanto, os dados de conservação que estão associados, os de localização, a uma comunicação, portanto, eles só são guardados se houver uma comunicação, entenda-se, ao abrigo da lei. Se não houver comunicação, nada é guardado, mas... No caso da lei de 2004, porque se não houver comunicação não interessa para a faturação. Não interessa para a faturação, mas poderá interessar para a investigação penal. Claro. Isto porquê? Porque nós, à data de hoje, neste momento, temos aqui vários telefones em cima da mesa. E, independente de nós estarmos a receber ou não receber qualquer tipo de... ou fazer qualquer tipo de utilização da rede em termos de uma mensagem, uma notificação do Facebook, uma mensagem da nossa esposa, ele há vários momentos em que não está a fazer uso da rede. Mas ele está emparelhado com a rede. E este emparelhamento, que é um emparelhamento natural, de frequência entre um receptor móvel, que é o telemóvel, e a rede, para efeitos de quê? De gestão de tráfego comunicacional, que é, se eu tiver que utilizar a sua chamada, o operador vai ter que me dizer qual é que é o canal que eu vou utilizar. Posso utilizar desta antena, ou aquela antena, ou outra antena. O que é que eu quero com isto dizer? Ele sabe perfeitamente como os meus telefones estão aqui. E está-me a dar, do ponto de vista prático, vai-me dar exatamente o mesmo se eu chegar ao operador e disser: diga-me, dê-me todos os eventos de rede, quer dizer, todos os aparelhos que estiveram ligados àquela antena. Sem que tenham feito comunicação, sem que tenham originado dados autênticos de comunicação, que era isso que se chamava em termos de classificação. E eu vou obtê-los à margem da lei dos metadados, porque não estão lá contemplados dados que não estejam relacionados com uma comunicação, portanto, ficam fora do regime e, do ponto de vista prático, eles representam exatamente o mesmo. E quer dizer que eu consigo ter acesso por via de uma janela a algo que me foi impedido de obter por via de uma porta. Portanto, isto não faz sentido nenhum. Pois não. Ainda para mais, quando estamos a falar de dados, não de localização celular, porque nem as antenas, nem as operadoras se Há constituíram... bocado não explicou a diferença. De quê? É a localização e situar. Era isso que eu ia explicar. E vou explicar também por diferença, por exemplo, com o GPS. Porque o GPS, à data de hoje, dá-nos dados de localização muito precisos. Portanto, dá-nos verdadeiramente isto que o Dr. João e o Dr. Bruno Pereira e o Dr. Duarte estão aqui. Com uma diferença, eventualmente, de um erro, mas que é um erro que é relevante. Porque consegue-nos colocar nesta sala, ou pelo menos neste edifício, com muita exatidão. Portanto, isto do ponto de vista de proteção é completamente diferente de algo que me diz que eu estou na Avenida Almirante Reis, ou parte da Avenida Almirante Reis, ou parte da zona do Martim Moniz. Não me dizem que zona do Martim Moniz me coloco. Ou muitas vezes a diferença pode ser entre eu estar no Martim Moniz, estar no Rossio, ou estar algures perto do São José. Isto tudo porquê? Porque a operadora não foi investir, do ponto de vista financeiro, esforço financeiro, ele quer que o cliente seja bem tratado e, portanto, que não tenha dificuldades de aceder à rede. Se aquilo lhe permite fazer um cálculo trigonométrico, que é assim que se faz, por via da matemática, ele teria que ter uma capacidade de medição de filigrana entre o tempo que o meu telefone demora a emparelhar-se com a antena. E a mesma coisa acontecer com outras 3 antenas. Mas para isso era preciso, sabe o quê? Algo que fizesse um cálculo atómico, como acontece com os satélites. Os satélites conseguem fazer um cálculo atómico de distância. E através do tempo que demora o sinal a chegar lá e calcular a distância entre um ponto e o outro. Isto é tão simples quanto isso. Sim. O cálculo destas 3 dimensões, entre 3 satélites e o meu telemóvel, dar-lhe-á
Uma a posição mais exata. exata, É a chamada triangulação. que é a triangulação trigonométrica. E nós falámos isto quando andava no 10º ano ou 11º, quem teve, que era a área da ciência. Deixei de ter matemática no 9º ano. Eu ainda portanto, tive que fazer cálculos de trigonometria. E, portanto, isto a operadora não nos dá. Portanto, o que é que nos dá? A operadora normalmente está dividida, faz captações dentro dos 360 graus de captação de 120. Portanto, ele vai-me dar, na zona dos 120 graus, o setor vai-nos dizer que eu estou por ali. E eu estar por ali não é dizer eu estou ali. Sim. Portanto, se eu estou por ali, até para a proteção tem que ser mais aliviada, naturalmente, porque eu para ter a certeza onde é que ele está, eu tenho que ir ver. Tenho que ir procurar, ver com outros meios de prova, não é? Câmaras, ver se há testemunhas, ver se câmaras que a polícia tenha colocado autorizadamente também detectam a pessoa ali, enfim, toda uma série de outros meios de obtenção de prova ou de instrumentos de investigação que me permitam dar depois referenciar a pessoa. Aqui, não sei se o edifício tem câmaras de Veja vigilância, se der mais ou menos aqui, se vê àquela hora, nós os três a sairmos do edifício, é porque até estávamos aqui e estávamos neste edifício, não é? Mas tem que ser, lá está, conjugado e os metadados. Veja o exemplo, alguém assalta aqui a hora dos advogados, certo? E nós não fazemos a mais pálida ideia de quem é que o assaltou, porque as pessoas vinham com luvas, com balaclaus, portanto, vinham tapadas, com armas de fogo, e lembraram-se de vir aqui a fazer um assalto ao recém-eleito bastonário da Ordem dos Advogados. Disse, ele tem lá os cofres cheios, agora que tomou posse, e vamos assaltar. E eles até vêm, como eu digo, sem margem para que possam ser identificados. Qual é que é o problema? E o doutor há bocado falou muito bem de um problema que também já há leitinho em si mesmo por ir repescar o formato paramétrico das escutas telefónicas, que eu só posso obter dados de suspeitos, vítimas, intermediários, vítimas, mediante consentimento tácito até, intermediários e suspeitos. Tem um problema. É que quando eu não estou neste âmbito, eu ainda não sei, à partida, a vítima não será, portanto, não posso ir pela vítima, terei que ir por um suspeito que é, pelo menos, aquilo que eu sempre defendi nas investigações que tive, determinável. Quer dizer que eu, ao fazer a leitura dos eventos de rede ou dos dados de localização de quem esteve aqui naquele período horário, eu irei apanhar à partida os autores do crime como outras pessoas. A questão é, eu só vou tratar os suspeitos, ou vou procurar delimitar os suspeitos cruzando a leitura que eu fiz de quem esteve naquele momento, naquela altura, naquele momento, nesta zona celular, como outras zonas, pelo menos mais uma, convenientemente mais outra, onde eu tenho a certeza que o grupo de autores também passou. Para quê? Para eu ter a certeza que quem está aqui foi quem cometeu o crime, indiscutivelmente só podem ser aquelas pessoas por cruzamento padronizado entre, em momentos diferentes, eu obter aqui um padrão, fazer sobressair, dentro desta análise, quem é que são o meu grupo de autores potencialmente identificável. Ainda não sei quem é. E não só, quer dizer, repare que neste edifício, não é? Consegue chegar que este edifício estavam aqueles números. Os números das pessoas que aqui trabalham são irrelevantes. São irrelevantes e saem logo, não é? Portanto, aquilo que vai chegar à conclusão é os telemóveis de alguém que não faria muito sentido estar aqui àquela hora. E será esse o círculo de suspeitos. Mas isto que não são suspeitos, quer dizer, e depois vai ter que ser sendo feita uma decantação até se chegar aos suspeitos. Isso é precisamente, e pode não se conseguir. É o exemplo da jurisprudência, eu até passa a publicidade, eu escrevi um artigo sobre a questão precisamente sobre o acesso a todos os telefones que estavam na área de uma determinada antena a uma determinada hora. Que é precisamente isso. Portanto, não há aqui uma suspeita sobre toda a gente. Nós vamos ver toda a gente para começarmos a dividir, para chegar então sim aos suspeitos. Portanto, não há aquela ideia da suspeição generalizada que alguma jurisprudência dizia. Que há uma vigilância intensiva, etc. Generalizada, que não faz sentido nenhum. Eu dou dois exemplos do ponto de vista de casos concretos que eu investiguei, que acho que são autoexplicativos. O primeiro até não deixa de ser muito curioso e quase circense, que eram furtos no interior de estabelecimentos, arrombados, à noite, máquinas de tabaco, maioritariamente, em que normalmente eles troncavam, arrombavam o estabelecimento e carregavam a máquina de tabaco para uma carrinha, onde iam, entretanto, abri-la noutro sítio. E, portanto, nós tínhamos, pelo menos, pontos de referência factuais onde nós sabíamos que os autores do crime estiveram. Onde? No estabelecimento que assaltaram e no sítio onde estroncaram a máquina ou a vieram alargar. E, portanto, a leitura das zonas celulares, em termos de hiato temporal, entre os dois locais,
E se podemos associar a isto, imagino que já temos uma viatura suspeita, e se conseguimos associar a isto uma passagem num qualquer outro sítio, já temos um terceiro ponto de leitura. Vamos imaginar que o temos. O cruzamento destes três vai nos dar, como me deu, só os números potenciais. Eles podem não ter levado o telefone, certo? Neste caso até levou um dos suspeitos, e foi aí que conseguimos chegar ao grupo que andava a cometer estes crimes. Porquê? Porque ele tinha uma pulseira, que tinha sido aplicada no âmbito de um crime de violência doméstica, e foi exatamente o acesso, a ligação dessa mesma pulseira à rede nestes vários sítios que me permitiu chegar ao autor que eu não tinha. Claro. E foi assim que se conseguiu descortinar quem é que andava a cometer estes crimes. Eu tive vários processos que julguei que foi precisamente com isso. Era precisamente só com a localização e perceber que eram aqueles indivíduos que lá estavam. Eram furtos a residências. E foi por aí. Mas a jurisprudência era, na altura, que a jurisprudência depois foi-se dividindo. Mas havia uma altura em que era, pura e simplesmente, não podia. Mas eu decidi que podia. Mas isso não é que era a jurisprudência das cautelas, isso é a jurisprudência de quem não conhece. Há uma jurisprudência que se ultra-defende, não é? É um recurso de um furto de uma residência em Cascais, que até fala no Presidente da República, que vive muita gente em Cascais, inclusive um ilustre cidadão que é o Presidente da República. Qual é a relevância desse elemento? Para dizer que não se podia, porque isso havia uma vigilância indiscriminada e generalizada, transformando toda a gente em suspeitos, que é precisamente um dos argumentos que também é usado contra os metadados. E que não faz sentido, na minha opinião, claro, na minha opinião, quando digo não faz sentido, eu não tenho uma opinião absoluta, é a minha opinião, respeito de quem acho que faz sentido, e é precisamente esse o problema. Mas quem está, neste momento, obviamente, quem tem processos em curso, de investigação em curso, neste momento, diria que estará em pânico, ou não? Não, eu não tenho a mínima dúvida que isto tem um impacto imenso porque, não só pelos impactos que teve, sobretudo, em decisões que ainda não estavam a ser... Nós estamos, só para as pessoas perceberem, o que foi dito aqui pelo professor, e corrija-me se estou enganado, é que isto vai deixar, perdão uma expressão, coxas, algumas das investigações que conduziram a julgamentos. É isto, não é? Na prática, a aplicação disto vamos ter que estar a extirpar o processo dessas provas. É isto. Se não conseguirmos encontrar um argumento alternativo. E existe? Existe. Na minha opinião existe, que é o recurso. É assim, agora nós temos a lei que Antes até fala a questão da prática, mas em Tínhamos termos teóricos, como é que isto pode funcionar de forma a que conseguimos ainda aproveitar essas provas? Após a declaração de inconstitucionalidade, enquanto não foi elaborada a Lei 18 de 2024, não é? E isto tem a ver com a jurisprudência. O que é que fazer aqui um pequeno parênteses? No calor do acórdão, portanto, logo ali, à saída do acórdão, a jurisprudência dos tribunais comuns encolheu-se. E era só indeferimentos. Já ia havendo alguns votos de vencido, mas havia o indeferimento e depois no recurso confirmava-se a decisão. O Ministério Público recorria, normalmente não é para me alcandorar em nada, com base nos argumentos do artigo que eu publiquei na revista do Ministério Público, já ia havendo votos de vencido, mas a jurisprudência encolheu-se. Hoje em dia eu creio que é ligeiramente maioritário o entendimento que é possível encontrar um caminho alternativo. Portanto, a jurisprudência depois inverteu-se completamente, mas como havia a anterior, portanto ainda há no global uma divisão. Ao ponto de se lembrar-se-ão de uma situação de um suposto sequestro, que não, na realidade não era sequestro nenhum, de uma miúda que foi de Coimbra, depois foi descoberta que estava no Algarve, só que afinal não havia sequestro rigorosamente nenhum. E que o Ministério Público pediu que fossem, a partir dali, dados de localização para localizar a menor. E o juiz ou a juíza de instrução criminal, com o efeito do Tribunal Constitucional, veio dizer que isso não era admissível porque a conservação era inconstitucional. Veio o Tribunal da Relação de Coimbra, que acho que até foi o Dr. Paulo Guerra que o relatou, a dizer que não, senhora, calma lá, isto não é a Lei de 32 de 2000, é o artigo 252-A do Código de Processo Penal, e esse artigo não foi julgado inconstitucional. Portanto, faça lá, e revoga-se e deve ser substituído por outro que autorize. Qual é, então, o caminho alternativo?
O caminho alternativo, porque a jurisprudência, uma dizia, não senhora, porque foi declarado inconstitucional, não se pode deixar entrar para a janela que o Tribunal Constitucional, aquilo a que o Tribunal Constitucional fechou a porta. Outra dizia, não senhora, dizia e diz não senhora, porque há outras normas que não foram declaradas inconstitucionais. Quais são essas normas? Artigo 189.2 do Código Penal, a Lei 41 de 2004, portanto, a conservação para efeitos de faturação, e a Lei do Cibercrime. O argumento depois diverge porquê? Para alguém como eu, que até escrevi já na minha tese de doutoramento, já entregue em 2005, publicada em 2019, eu sempre entendi que a lei do cibercrime tinha revogado tacitamente o artigo 9º da Lei 32 de 2008, apesar do que diz o artigo 11, número 2 da Lei do cibercrime. Havia outras pessoas que entendiam que não, que tinha de facto revogado, que dá um imbróglio. Se tivermos tempo posso falar qual é que é o imbróglio que a existência do artigo 9º cria na nossa ordem jurídica. Mas, para quem entendia que não tinha sido revogada, havia a possibilidade de os dados de tráfego e dos dados de localização celular serem obtidos a partir do artigo 189.2 do Código de Processo Penal. Portanto, teria sido tacitamente revogado, parcialmente revogado pela Lei 32 de 2008, sendo declarado o artigo 9º inconstitucional, repristina-se a norma que tinha sido revogada. No meu entendimento, como achava que tinha sido revogado, não pode ser bom, mas afinal, como esta lei já foi declarada inconstitucional, afinal já não revogou nada, vamos ao caminho mais fácil, o artigo 189. Portanto, tinha que fazer uma outra ginástica e dizer que era obtenível os dados de base e dados de localização celular do artigo 14 da Lei do Cibercrime, que permite, lá está a injunção para a concessão de acesso a dados ou distribuição de dados, que não sejam dados de tráfego ou de conteúdo. E depois tínhamos que ir ao artigo 18 da Lei do Cibercrime, na parte em que fala dos registros e gravação, portanto aqui com uma interpretação hábil dos registros, fazendo subsumir aí os dados de tráfego, portanto, isso serem obtidos por via do artigo 18. Portanto, quem defendia a revogação da Lei 32 de 2008, tacitamente pela Lei do Cibercrime, era o meu caso e de mais alguns autores, o doutor da Mesquita, mas era minoritário, portanto, tínhamos que fazer esta pequena ginástica. Portanto, neste interim, temos este caminho alternativo. Depois da Lei 32 de 2008, da Lei 18 de 2024, peço desculpa, a lei passou a referir, portanto, isso é um regime, se pudermos falar sobre a questão desse novo regime jurídico, sente-se que o legislador até salvaguardou o recurso aos dados que tenham sido armazenados com base na Lei 41 de 2004. E no terreno, como é que isto ficou depois desta confusão toda? Como é que ficou a investigação criminal? O que é que vocês sentiram? Nós sentimos que ela era tal contração que eventualmente agora tem vindo a ser descontraída progressivamente. Mas a primeira reação da vossa parte foi o quê? Não, a nossa parte foi quando acharmos indiscutivelmente que iríamos ter imensas dificuldades em continuar a socorrer-nos desses instrumentos e destes dados nas investigações em curso. Vimos-lo também, tendo em conta as decisões, ou o impacto que ela teve sobre decisões que estavam em juízo, e eu dou aqui um exemplo de uma rede de georgianos que tinha sido investigada por nós, de furtos a residências, grupos itinerantes, em que parte dos crimes de furto que nós conseguimos imputar ao grupo, que fomos conseguindo delimitar ao longo da investigação, baseava-se muito na localização celular, que nós, entretanto, viemos a obter, quer dos seus telefones, quer do próprio carro, e estou a dizer isto porque há carros, como sabe, que têm cartões SIM, por exemplo, em que o tribunal desconsiderou, descaracterizou completamente a prova, porque considerou a prova nula. E, portanto, como a considerou à luz no entendimento, só eles foram condenados por um único furto qualificado, que foi basicamente o furto em que nós os conseguimos apanhar em flagrante delito. Portanto, vejam bem, de 9 crimes de furto que estavam acusados, eles foram condenados por um único crime de furto. E, portanto, isto obviamente tem um efeito de alastramento no sentido de os demais operadores sentirem-se retraídos ou serem os primeiros um bocadinho a meter a cabeça de fora para conseguir bater de frente com aquilo que foi, aparentemente, uma regimentação acéfala e a crítica deste novo entendimento. Que foi um novo entendimento baseado em muito pouco em argumentos fortes e em entendimentos razoáveis. A questão, se não houvesse regime, uma hipótese alternativa, como há,
o operador judiciário não podia fazer outra coisa que não fosse... Agora, o problema é que havia, não é? Era preciso escrevê-lo e assumi-lo. Indiscutivelmente, mas já há anos, como digo, relativamente a uma lei que até, como digo, nunca deu broá, nunca deu nenhuma questão, durante 6 anos ela foi... Porque era equilibrada, Sim. a lei 32 sempre foi equilibrada. Nem os próprios advogados a questionavam e invocavam qualquer tipo de problema. Portanto, ela era utilizada porque se considerava olhar para ela de forma relativamente equilibrada, ainda como eu digo, que tivesse ainda assim problemas, como eu expliquei há bocado, que era eu ter juízes de instrução a recusarem a obtenção de dados de localização porque diziam que eu não conseguia identificar o tal dito, o elemento subjetivo, que é, eu tenho que dizer que esses dados estão associados a uma pessoa, mas eu não sei quem é essa pessoa. O que eu pretendo é, por via da obtenção destes dados, chegar ou tentar chegar a essa pessoa. Se eu não chegar, todos os dados que eu obtiver em primeira linha, e depois de feito a decantação ou o saneamento dos dados, se eu não chegar a lado nenhum, eles são destruídos. Mas isso era um caso muito específico, era precisamente esses os casos em que não sabia quem eram as pessoas e precisava Mas de uma toda coisa a gente. sabíamos, é que os Nas suspeitos estiveram lá. situações nem havia problema Uma coisa nenhum. sabíamos, os suspeitos estiveram lá. Eu só não sei quem é que são. Exato. Portanto, Era aí eles é eram que havia pessoas o problema. determinadas. Eu quero é determinar a sua identidade. Ou tentar chegar à sua identidade. E, portanto, já na altura eu tinha esta questão, mas mesmo assim tive a sorte de trabalhar com grandes juízes de instrução criminal. Sim. Não porque eles estavam alinhados ou havia correspectividade de entendimento, mas porque percebiam a aplicação, o pragmatismo da aplicação e da recolha e acesso e tratamento e processamento destes dados, exatamente porque eles eram explicados em alto para que é que serviam, em que termos é que eram tratados e mostravam, em alguns casos, não estou a dizer que eram balas de prata, porque não eram, às vezes não davam, não nos permitiam chegar a lado nenhum. E não nos permitiam, desde logo, se eu não conseguisse de forma também previdente, assegurar a preservação dos dados, porque percebia logo pós-crime que era importante preservá-los, que é outro problema desta nova lei. Não só subordina o acesso a eles a um despacho de um juiz junto ao Supremo Tribunal de Justiça, portanto, pasme-se a necessidade, pelo menos a autorização. 3 juízes. 3 juízes, aliás, é colegial. Mas depois, um mero juiz, ou seja, o juiz de instrução criminal permite aceder on time, portanto, no momento, as escutas telefónicas e tudo o que sejam dados relacionados com a comunicação. Portanto, para eu ter um acesso a dados de conteúdo, basta-me um despacho, a autorização do juiz de instrução criminal. Para ter acesso a meros metadados, preciso que este pedido vá ao Supremo Tribunal de Justiça e seja decidido por 3 juízes. Desculpa, não é para ter acesso, é para preservar, serem conservados. Para serem conservados. O acesso depois já o acesso já é o juiz de vai instrução criminal. Quer dizer, certo. E, portanto, veja bem que há um desnorte completo, há aqui uma confusão tremenda e, obviamente, esta confusão transbordou também para os operadores, neste caso, os órgãos de polícia criminal, que, durante muito tempo, foram utilizando e socorrendo estes dados e que hoje, obviamente, também eles próprios se retraem porque embarcaram um bocadinho nesta... Como é que acha que se resolve da melhor forma para a vossa investigação criminal? Tem que haver aqui verdadeiramente um sinal, como é que eu dizer, ventos positivos, ventos de alguma... como é que eu ia dizer? Algum entendimento mais... razoável e equilibrado por parte das autoridades judiciárias. Relativamente ao pouco que são as saídas que nós ainda temos, que eu acho que temos, é verdade, que utilizar o artífice da lei do cibercrime para conseguir aceder a dados por aquela forma, eu acho questionável, não estou a dizer que não possam ser acedidos, é o que é, vou-lhe chamar alcavalas jurídicas, mas é o que é, e efetivamente são dados que estão preservados, estão guardados, e, portanto, estão guardados, estão acessíveis, pode até perante, é o juiz que autoriza, nos termos do artigo 18, não é? É que há acessos que são feitos pelo Ministério Público. Do artigo 14 é a Autoridade Judiciária. A Autoridade Judiciária, quer dizer que o Ministério Público pode autorizar um acesso a dados que estejam guardados. De localização. Mas até dados de conteúdo, por exemplo, num telemóvel também podem autorizar. Que é aquela pesquisa da agenda do telefone. Mas isso é os números de telefone que estão guardados. Tudo o resto no telefone tem que ser o juiz. As mensagens que estão armazenadas, o artigo 17 da Lei de Cibercrime, é o juiz. Mas há ali uma nuance da Autoridade Judiciária e Ministério Público. Então tem que ir sempre o juiz de instrução criminal, claro. Não é? Aquilo é encapsulado com o nome técnico e depois é levado ao juiz. A ideia é que, indiscutivelmente, é diferente das cartas isto que são levadas fechadas. De forma muito clara, isto não é violador de direitos fundamentais. O regime previa garantias, proteções e
e garantias suficientes para que efetivamente as pessoas pudessem confiar de que os dados só eram acessíveis quando necessários para a investigação criminal, não era para que a polícia não tinha propriamente gosto em andar a fazer pesquisas alfanuméricas entre o que a pessoa ligou, para quem ligou, enfim, durante quanto tempo ligou. Isto é irrelevante, isto é completamente irrelevante. E pior, veio até a ser inscrita nesta nova lei, uma coisa que não deixa de ser curiosa, que é a obrigatoriedade, nos termos da lei, nós temos que dar conhecimento à pessoa que foi visada pela utilização dos seus metadados. Mas depois não temos isso para regimes tão intrusivos quanto as escutas telefónicas. Sim. Portanto, nós podemos aqui, os três, andar a ser alvos de escutas telefónicas ao longo de meses. E ninguém nos diz nada. Sem que, não nos dizem nada, nem nos dizem nada. Nem nada, não é? Nem nos dizem nada, nem ninguém nos vai dizer nada se não formos constituídos arguídos. Se não soubermos nada, continuamos e nem temos a possibilidade de reagir contra o Estado, até por eventualmente abuso de direito, não é? Por ter havido eventualmente algum excesso manifesto, quer na montante, no fundamento, quer no fundamento que esteve subjacente à manutenção desse mesmo momento de obtenção de prova. Enfim, e por isso é que vimos intermináveis investigações em que houve pessoas a ser interminavelmente alvos durante imenso tempo de escutas telefónicas sem que tenha sido dada a possibilidade para reagir. Que é gravoso. O que é altamente gravoso, bem mais do que qualquer metadado que nós possamos imaginar. Podem ter acesso, mas é assim, mas ninguém lhes diz nada. Ou a pessoa ou adivinhou, ou conhece alguém que é interveniente no processo, olha lá que também foram escutadas. E aí a pessoa pode... Agora, a pessoa não é informada, portanto, se calhar é por... Olha, eu adivinhei, se calhar andaram a Diga-me só o seguinte, o que nós temos no fundo, e aqui é já para concluirmos, e também vos queria ouvir sobre isso, o que nós temos é uma manta de retalhos no nosso sistema, porque temos situações claramente desiguais, e que em que o peso de uma coisa... num lado vai para um lado de forma desproporcionada e para o outro é encolhido de uma forma também desproporcionada. No fundo, o que nós assistimos é isto, é uma manta de retalhos que tem que ser corrigida. Sou pena de o sistema, neste momento, não tem uma harmonia de valores. Eu vou tentar ser o mais telegráfico possível. A questão da conservação tem que ser autorizada por um coletivo de juízes do STJ. Eu entendo que é algo que não tem necessidade, porque aquilo que já existe na lei do cibercrime e a conservação ao abrigo da lei 41 de 2004, portanto, a única coisa que tem que haver é a preservação, a ordem de preservação dos termos do artigo 12. Parece que a necessidade de recorrer a uma autorização dos juízes do STJ é só nos casos em que a conservação tenha que ser por mais do que um ano. Porque no termos da lei do cibercrime é a preservação durante 3 meses, prorrogável até ao máximo de 1 ano. E aí basta o Ministério Público e até o órgão de polícia criminal sem autorização, embora necessidade de ratificação. A questão depois que se coloca é, para conservar dados de metadados que não restringe direitos fundamentais rigorosamente nenhum, ficam lá guardadinhos, ninguém mexe, é preciso o coletivo de juízo. Mas depois o acesso onde já há uma restrição de direitos fundamentais já pode ser o juiz de instrução criminal. Mas mais, quer dizer, 3 juízes de um tribunal de primeira instância podem condenar a 25 anos de prisão. Um único juiz de instrução criminal pode aplicar prisão preventiva. Um único juiz de instrução criminal pode autorizar meios de investigação muito mais restritivos do que os dados de tráfego, como, por exemplo, as escutas telefónicas, etc. Tudo. Um juiz de primeira instância, um único juiz de primeira instância pode condenar, e às vezes isto escapa, apenas de prisão até 5 anos ou mais de 5 anos, porque no caso dos crimes que estão no artigo 16, número 2 do Código de Processo Penal, que é competência exclusiva do juiz singular, há lá um dos crimes que tem a ver com as fugas da prisão, que o limite máximo é 8 anos, e o juiz pode aplicar uma pena de 8 anos, um único juiz. A incongruência. A incongruência vai aqui não é o artigo 6º, já é o artigo 9º. Porquê? O que é que nós temos? No artigo 9º, só se pode aceder a dados de tráfego, a metadados, com despacho do juiz, relativamente a um catálogo muito restritivo de crimes, mais restritivo do que o das escutas telefónicas, por exemplo, e só se for absolutamente necessário, indispensável, ou que fosse impossível ou muito difícil de obter. No entanto,
No caso, e estou a falar dos dados de tráfego, para quem entenda que se manteve em vigor o artigo 189, número 2 do Código de Processo Penal, o acesso que seja em tempo real e não aos conservados, porque parece que há dois regimes, um para os conservados e outro para os que não foram conservados. Eu não sei onde é que a conservação amplia a danosidade da restrição. No caso do artigo 189, o catálogo de crimes é mais alargado, porque é o catálogo das escutas telefónicas, e não se exige que seja indispensável ou impossível de obter. Portanto, basta a mera necessidade para a investigação. No caso dos dados de tráfego, se tiverem sido conservados, uma vez mais, a necessidade de ser indispensável, ser só no caso daqueles crimes do artigo 2º, número 1, a linha G, e por despacho do juiz. Se forem dados de localização que não tenham sido alvo de conservação, artigo 14 da Lei do Cibercrime, pode ser o Ministério Público, não há catálogo de crimes e basta a mera necessidade para a investigação. Quer dizer, isto é uma incongruência absolutamente assustadora. Então, temos Portanto, o artigo 9 devia ser revogado. Tratam elementos da mesma natureza e que permitem e têm acessos e intervenções completamente diferenciadas. Para a mesma coisa, mas tudo depende se foi conservado ou não foi. Obriga a que sejam 3 juízes, ou depois só pode ser um juiz, depois pode ser o Ministério Público, depois pode ser até as autoridades de polícia criminal, e portanto no limite e no fim do dia percebemos, bem, isto será verdadeiramente assim tão importante? Ou existe assim uma necessidade tão grande e um protecionismo tão exagerado relativamente a metadados que estavam só preservados, guardados e ali, à mão de semear, se fosse importante lançar mão deles. Era só isto. E foi este problema que nós criámos, foi este caos que nós gerámos, tudo com base numa decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia e com tudo aquilo que veio atrás dele. Quer dizer, numa não, em várias, porque é assim, há o acórdão, mas isto é porque o Tribunal Constitucional, o acórdão de 2022, colou-se ao Digital Rights, mas depois há toda uma jurisprudência do Tribunal da Justiça da União Europeia, já não relativamente à diretiva de 2006, mas à diretiva de 2002, que vem também estabelecer já não temos tempo para isso, mas também vem estabelecer um regime extremamente restritivo e mesmo a famosa conservação seletiva é uma coisa que é inexecuível. Como é que eu vou saber quais são as pessoas que há necessidade? Nem a futurologia. Porque isto é prévio. Claro. E depois há a violação do princípio da igualdade e da não discriminação. Porque diz, sim senhora, com um critério geográfico ou categorias de pessoas. Quem é o critério geográfico? É o bairro da Lata? Estão todos a sim, é violador de não ser número do outro lado, de se for o bairro Chico, já não. Pessoas porquê? Pessoas de determinada nacionalidade, conotada com determinadas atividades criminosas, pessoas que exercem determinadas atividades profissionais conotadas também com atividades criminosas, indivíduos com antecedentes criminais ou antecedentes criminais de uma determinada tipologia. Então, mas já estamos a condenar. Mesmo podia pensar-se, era a recolha do ADN, portanto, era uma consequência da condenação. Então, mas eu estou a condenar este indivíduo, já estou a partir do pressuposto, e já agora qual é a utilidade? É que o ADN é imutável. Pois é. O número de telefone, não. Eu posso comprar outros. Até mantenho aquele número de telefone, aquele e-mail, etc., que forneci, até para fazer chamadas tranquilas, sem nada, mas tenho outro para continuar a atividade criminosa. Que é bastante costumeiro por parte de criminosos que claro, se prezem, claro. Que obviamente não vão utilizar os seus telefones, isto digamos, sociais para a sua atividade criminosa. Mas diga-me o seguinte, ainda vê futuro para a investigação criminal com este... Sem haver efetivamente uma reversão e um reajuste minimamente realista, minimamente razoável, sobretudo com consciência de que os crimes são cada vez mais difíceis, sobretudo crimes que são praticados por via do mundo digital, ou com recurso a ferramentas digitais, ou com recurso à eletrónica, porque ela está em todo lado e à nossa volta, torna-se muito difícil. Nós queremos depois exigir que os operadores de justiça, e nomeadamente as polícias, possam fazer o seu trabalho de investigação criminal bem feito ou com o mínimo de eficiência. Isto é completamente desrazoável, é pedir, enfim, que se combata os novos tempos utilizando os tempos em que se inventou a roda. Portanto, não é indiscutivelmente o caminho, não é claramente esta a solução, e isto, quer queremos, quer não vai ter, o impacto já tem,
muito pouco se fala dele, muito estranhamente. É verdade que na altura houve um broá muito grande, uma discussão muito grande, mas agora não mediática, fala, mas toda a gente entretanto se Mas calou, o problema voltou a estar tudo bem. É até que um dia verdadeiramente se perceba que num caso muito grave ou particularmente grave não se permitiu sempre, ou não não é? chegou ao autor ou não se resolveu porque efetivamente estávamos Já se fala, impossibilitados aliás, de que fazer. na grávida da Mortosa que a dificuldade também foi acrescida por isso, ou não? Ou isso Eu não tenho dons Não, de mas- ciência ou de futurologia, mas admito que esta limitação seja porque é importante perceber o quê, acima de tudo. Onde é que está? Onde é que o estava corpo? a vítima? Onde é que ela está? Os investigadores, Ainda não sabemos. queixam-se disso. Queixam-se. Queixam-se que as investigações estão extremamente dificultadas por causa disso. Se me permite só, na sequência do que disse o Dr. Bruno Pereira, há uma outra questão que nós temos esquecido. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tem entendido que os direitos, ou alguns dos direitos fundamentais que estão na Convenção Europeia, têm uma vertente positiva. Ou seja, que exigem do Estado atuações positivas no sentido de os garantir. E uma das vertentes dessa vertente, o pleonasmo positiva, é a investigação criminal. E tem havido N condenações de Estados por causa de ineficiência na investigação. Por exemplo, entende-se que uma investigação ineficiente de um crime de homicídio é uma violação ao direito à vida. Há o famoso Acórdão KU contra a Finlândia, que é por violação do artigo 8º, precisamente porque a lei finlandesa não permitia que se guardassem dados relativos à navegação na internet. E houve um menor que alguém disseminou os seus dados pessoais na internet e ele foi alvo de Bullying. de bullying, mas não, nem Bullying tanto digital, bullying, não. mais por parte de pedófilos, portanto, assédio assédio massivo mesmo. E as autoridades, por via dessa limitação legal, não puderam investigar o crime. E o que é certo é que a Finlândia foi condenada pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e arriscamos a que nos aconteça exatamente a mesma coisa. Quer dizer, imaginemos um homicídio que não pode ser convenientemente investigado por dificuldades quanto aos metadados, até para iniciar ou para continuar a investigação que ficou ali atolada, num determinado ponto, pode haver condenações do Estado português no TED. Até só uma outra questão do TED, que é o acórdão Digital, não é Digital Rights, é o Big Brother Watch contra o Reino Unido, e depois há um outro, no Centro do Furo Visa, não sei das quantas, contra a Suécia, que é a interseção massiva, portanto, o bulk interception. Que é o quê? Que é matéria muito mais pesada do que isto dos metadados, porque é a recolha massiva, tirada do cabo óptico, de dados de tráfego, sim, mas de dados de comunicação, dados de conteúdo, sim, de comunicações, de telefonemas, e-mails, etc. Portanto, aquilo é retirado tudo em massa do cabo óptico. Há uma primeira seleção por inteligência artificial. Aqui o que a inteligência artificial entender que não terá relevância, desaparece. E aquilo que a inteligência artificial diz é que pode ter relevância é depois alvo de uma análise manual. Portanto, já tem que ser pessoas que vão ver se aquilo interessa ou não. O que realmente não interessar também vai embora e fica só aquilo que puder interessar. E depois aquilo era guardado por 1 mês ou 2 meses ou uma coisa qualquer assim. E o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos veio dizer que isso por si só não era violador do artigo 8º, desde que fossem garantidas determinadas salvaguardas. Portanto, a lei prevê de forma clara e precisa os pressupostos, os procedimentos relativos à recolha, ao exame e à destruição, e também à conservação, que todas estas fases de implementação da medida fossem controladas por uma entidade independente do Poder Executivo, nem sequer exige que seja um juiz, pode ser uma entidade administrativa autónoma, CNPD, por exemplo. E depois, e eventualmente até o Ministério Público, porque o Tribunal de Justiça da União Europeia diz que o Ministério Público não pode, o acesso aos metadados tem que ser por uma autoridade judicial, portanto tem que ser um juiz, ou uma entidade administrativa autónoma que não pode ser o MP porque é o titular da ação penal. No caso do Tribunal Europeu, diz que é uma entidade autónoma, portanto depende também do Ministério Público. Há casos em que o Ministério Público está na dependência do Executivo, não pode ser, no nosso caso até poderia.
Portanto, não existe sequer um juiz. E depois existe também que as pessoas tenham a possibilidade de impugnar a medida, que os dados tenham sido alvo de conservação, de impugnar a medida independentemente de lhes ser dado ou não conhecimento. E que depois essa impugnação tem que ser apreciada por um tribunal, ou lá está, uma vez mais, não tem que ser um tribunal, mas tem que ser uma entidade autónoma do Poder Executivo que tenha poderes para proferir uma decisão vinculativa. Portanto, pode ser um tribunal, pode ser uma... Portanto, veja-se não só, por um lado, a incongruência desta visão do Tribunal de Justiça da União Europeia face ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, quanto a uma coisa muito mais pesada, como também o risco sério que nós e outros Estados-membros corremos de sermos condenados no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos por ineficiência na investigação. É um bocadinho o Tribunal de Justiça da União Europeia ser mais papista que o Papa, ou ser mais Tribunal Europeu dos Direitos do Homem que o próprio Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Portanto, não deixa de ser curioso. No fundo, o que nós temos aqui, e agora mesmo para fechar, é mais uma vez uma dissociação entre os tribunais e a polícia, porque de facto nós temos visto na vida real muitos casos em que a polícia se sente um bocadinho desamparada pelos tribunais, em algumas situações, e esta aqui foi como puxarem-vos o tapete na questão da investigação criminal. Eu até acho que foi o tribunal a puxar o tapete não só às polícias, mas aos próprios tribunais e aos próprios outros operadores que ficaram completamente escandalizados e boquiabertos com uma decisão desta natureza. Veja bem, o cão, isto é completamente, é o desnorte completo. Na Alemanha, admite-se naturalmente como, digamos, meio de obtenção de prova primordial a observação policial. Das vigilâncias comuns, tradicionais. E a partir de 30 dias de uma vigilância permanente e ininterrupta, e entenda-se isto, que é associar a observação policial, associar-lhe, por exemplo, uma escuta telefónica, utilização de dispositivos de geolocalização remotos, como o GPS, utilização enfim. E isto, em conjunto, obriga a que o juiz de instrução tenha que intervir. Portanto, é preciso utilizarmos várias ferramentas intrusivas que estão em cima da mesa para que o juiz de instrução, como o guardião das liberdades, tenha que intervir. E depois, para mero acesso que o Bruno ligou para o Dr. João, já tem que ir a 3 juízes do Supremo Tribunal de Justiça. Na Alemanha isso nem sequer é possível. Na Alemanha só dados... Isto acho que é autoexplicativo da loucura que aqui estamos e claramente o impacto pernicioso que tem, altamente nefasto, que destrói completamente toda e qualquer possibilidade. A investigação criminal, que já por si ainda sempre atrasada, relativamente, sobretudo, quando estamos a falar de criminalidade séria e grave, e isto não é para embelezar discurso, porque ela verdadeiramente é preocupante, como é que nós podemos... Eles, naturalmente, estas grandes redes criminosas vão-se naturalmente rir e ficam todas contentes e aplaudem de bancada decisões desta natureza. Muito obrigado, Sr. Subintendente, muito obrigado, Sr. Professor. Terminamos mais um episódio do Pode Esclarecer. Espero que tenham ficado esclarecidos sobre a relevância dos metadados e sobre o que neste momento se passa em matéria de investigação criminal. Voltamos ainda, creio eu, como pelo menos mais um episódio antes de terminar esta temporada, por assim dizer, do Pode Esclarecer. Até lá.